Vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel, vai chegar aos meus endereços Facebook, YouTube, blog e Instagram. Liturgia referente ao dia 6 de setembro de 2024, 6 de setembro, um novo mês que iniciamos. Sexta-feira é a 22ª semana do tempo comum, no ano B, onde se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com esse tecido. No rito temos a missa à escolha. Portanto, eu faço esse trabalho a fim de colaborar com meus amigos presidentes de celebrações, dando subsídios e pesquisando em sites fidedignos, como aqui, olha, revista.arautos.org e novaaliança.com.br, e livros como O Pão Nosso de Cada Dia. Bem, vamos às mensagens deste dia 6 de setembro de 2024, sexta-feira. Antífona de entrada. Tende compaixão de mim, Senhor, clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para com aqueles que vos invocam. Oração do dia. Deus do universo, fonte de todo o bem, derrama em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco, para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Primeira leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 1º ao 5º. Irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada. Mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo. Aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 36, na Bíblia Vulgata, é a tradução da Septuaginta para o latim, ou 37, tradução da Bíblia de Jerusalém. Versículos do 3º ao 4º, 5º ao 6º, 27 ao 28, 39 ao 40, refrão, versículo 39a. A salvação de quem é justo vem de Deus. Repitamos, a salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e ele dará o que pedir teu coração. A salvação de quem é justo vem de Deus. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino. Confia nele e com certeza ele agirá. Fará brilhar sua inocência como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. A salvação de quem é justo vem de Deus. Afasta-te do mal e faz o bem, e terás uma morada para sempre, porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais ele abandona os seus amigos. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda porque nele confiaram. A salvação de quem é justo vem de Deus. Repitamos. A salvação de quem é justo vem de Deus. Bem, agora vamos ao Evangelho, né? Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é o de Lucas, capítulo 5, versículos do 33 ao 39. E a aclamação é com João
capítulo 8, versículo 12. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os fariseus e mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres velhos. Aliás, vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à reflexão do livro Pão Nosso de Cada Dia. O jejum é um dos 3 pilares do mundo. Não só é um dos fundamentos da religião do mundo, é um exercício que o cristão tem ao seu alcance para exercitar-se na vida cristã, na vivência do Evangelho, no seguimento de Jesus. A passagem do homem velho ao homem novo muitas vezes exige violência ou pelo menos disciplina, renúncia, escolha. O jejum é uma escolha e uma escola. Durante o ministério público, Jesus e os discípulos não jejuam. Por que será que não jejuam? A pergunta que intriga os discípulos de João, o austero pregador do deserto, e os discípulos dos fariseus, os rígidos cumpridores da lei, e as pessoas religiosas em geral. Os discípulos de João jejuam porque para eles a vida é a espera do futuro. Os fariseus porque para eles a vida está na observância do passado. Para as almas religiosas o presente, esse vale de lágrimas, é sempre jejum. E a vida está no passado, saudades do que já foi, ou no futuro, desejo que será. A resposta de Jesus é essencial para responder ao questionamento dos fariseus. O esposo está com eles, Lucas 5, versículo 34. O esposo é Jesus. Com Jesus, acabou o jejum e começou a festa de casamento. Não é à toa que o Evangelho de João, conforme o capítulo 2, versículos 1 e seguintes, começa justamente assim: Jesus numa festa de casamento transformando a água em vinho, de modo que o noivo possa servir por último o melhor vinho. O milagre de Caná não está aí para dizer que Jesus abençoou o casamento ou para mostrar o companheirismo de Jesus que salvou os noivos do apuro. Não. Caná é um símbolo da aliança que Jesus veio realizar com a humanidade toda. Em Jesus, Deus quer casar-se com a humanidade. O começo dos sinais de Jesus, João capítulo 2, versículo 11, é substituir a água insípida, incolor e inodora da lei, que ordena, mas não dá a capacidade de cumprir, pela ebriedade. O que é ebriedade? Capacidade de embriagar. Do vinho, que é o amor que Jesus vive e com o qual, pelo Espírito, ele veio nos contagiar. Se a alegria não for maior que o peso e a pena, ainda somos escravos da lei, não conhecemos o amor, e o Espírito do Senhor
não está em nós. Estamos acostumados a pensar Deus como pai ou, ultimamente, também como mãe, que representam aquele amor necessário, indispensável, mas não escolhido, de que todos temos necessidade para nascer, viver e crescer. Mas Deus é também esposo, amor livre, que, se correspondido, nos torna semelhantes a Ele, seus parceiros e parceiras. A vida cristã, porém, nos limites deste mundo e da nossa história individual e coletiva, ainda não é plena. O casamento aconteceu, foi consumado na cruz, mas o noivo agora está ausente, foi glorificado e não é visível aos nossos olhos. Dispomos apenas de sinais de sua presença. A palavra, os sacramentos, os pobres, conforme Mateus 25, versículos 35 seguintes, onde está disponível ao nosso amor. Ele se revela e se vela, se desvela e se vela. É neste regime que vivemos entre a ascensão e a parousia, o regime dos sinais, o regime da fé. Neste intervalo entre a sua glória e a nossa entrada na glória, é-nos dado saciar o jejum de sua presença no encontro com sua presença crucificada e ressuscitada, onde ele está conosco até o fim dos tempos, conforme Mateus capítulo 28, versículo 10. Só então entraremos com ele para as núpcias definitivas e tomaremos parte num banquete sem fim, na sua perfeita e plena alegria, conforme Mateus 25, versículos 21 e 23. O jejum que ele espera de nós não é só a nossa privação, mas também o nosso dom, dividir o pão com o faminto, acolher o desabrigado, vestir o nu, quebrar as cadeias que aprisionam os mutilados dessa luta pela vida, verdadeira e permanente guerra, que é a história da humanidade, desfazer todo o jogo, conforme Isaías 58, versículos 6 e seguintes. Assim, encontrando hoje o irmão desumanizado, vamos encontrar depois o esposo que se fez homem, que se fez o menor, o mais apagado, o último e servo de todos, conforme Mateus 25, versículo 40. Vamos ver aqui se temos outra reflexão. Essa reflexão já foi boa, mas quanto mais nós tivermos a palavra dos especialistas, melhor. Por exemplo, no livro Dia a Dia com o Evangelho, temos aqui o assunto sobre a prática do jejum cai nessa leitura. Há dois grupos de discípulos que o praticam, os de João e os fariseus, ao passo que os discípulos de Jesus não o fazem. Doutores da lei e fariseus querem de Jesus uma satisfação. Jesus desloca a importância do jejuar para o significado do noivo, o próprio Messias, que ora está presente no meio deles. São tempos novos. O tempo da espera já se cumpriu. Agora é alegrar-se com a presença de Jesus e da sua boa nova, ouvir-lhe o apelo e dar-lhe a adesão pela fé. A comparação de Jesus acentua a necessidade de dar um salto de qualidade para superar aquelas coisas envelhecidas, os esquemas envelhecidos como roupa velha, vinho velho, e assumir a novidade do reino, roupa nova, vinho novo, isto é, vida abundante e liberdade para todos. Há cristãos que relutam em aceitar que a igreja renove. Deixa eu ver se tem mais outra reflexão de Lucas 5, versículos do 33 ao 39. Vejamos aqui. Lucas 5, no livro Palavra e Vida, tem também uma reflexão. Lucas 5, versículos de 33 a 39. É surpreendente a última frase de Jesus. Diz que ninguém que prove do vinho velho quererá o vinho novo. E é preocupante porque isso significa que existe gente que pode ficar agarrada ao passado. Agrada-lhes tanto o vinho velho que não sabem apreciar as qualidades do vinho novo, jovem, um pouco revolucionário, de sabor mutante, com muitas arestas. O reino de Deus traz toda essa novidade consigo, está crescendo agora, está em seus momentos iniciais. O primeiro toque pode despistar um pouco, mas é um vinho encorpado.
Deus, nosso Deus, o Deus de Jesus, nos espera sempre com o vinho novo. Então, tivemos aí boas reflexões. Eu acho que já é o bastante. Vamos para os santos do dia agora, né? É hora de começarmos a falar sobre os santos que são tão importantes em nossa vida, porque eles fizeram o que Jesus mandou. Eles cumpriram a cartilha de Jesus, por isso são santos, né? A nossa igreja canoniza somente quem cumpriu o que Jesus mandou. Santo do dia 6 de setembro, São Zacarias, profeta, fez inúmeras profecias a respeito do Messias, entre as quais a do domingo de Ramos. Exulta de alegria, filha de Sião. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Conforme o site do Vaticano, Zacarias foi o penúltimo dos profetas menores. Iniciou seu ministério em 520 a.C., período da reconstrução do Templo de Jerusalém. As suas palavras, entre as mais citadas da Bíblia depois de Isaías, exortam, com visões e parábolas, a penitência para que se realizem as promessas de Deus. Santo do dia 6 de setembro, Santo Onesíforo. Onesíforo. Espera aí que eu tenho que retificar aqui. Santo Onesíforo. É do século I, discípulo de São Paulo, que muito auxiliou o apóstolo em Éfeso e no cativeiro em Roma. Santo Onesíforo. Vamos ver aqui se tem mais explicação. Conforme o site do Vaticano, segundo a carta que São Paulo escreveu da prisão de Roma a Timóteo em Éfeso, Onesíforo era um discípulo que deixou sua terra natal para seguir o apóstolo. Algumas fontes dizem que foi bispo, outras que foi batizado pelo próprio São Paulo e era evangelizador. Foi martirizado com São Porfírio. Santos do dia 6 de setembro. São Donaciano, São Presídio, São Mansueto, São Germano, São Fúsculo e São Leto, bispos do século V. Com o intuito de implantar o arianismo, Nérico, rei dos vândalos, os reuniu em Cartago. Leto foi martirizado e os demais exilados por defenderem a verdadeira doutrina. Santo do dia 6 de setembro, Santo Eleutério, abade italiano do século VI, conforme o site Diocese de Apucarana. Santo Eleutério, nome de origem grega que significa livre, nos é conhecido pelos diálogos de São Gregório Magno. Eleutério viveu no século VII, religioso, era abade do mosteiro de São Marcos Evangelista, junto aos muros de Espoleto, lugar onde viveu também São Gregório Magno, que antes de tornar-se papa tinha a Santo Eleutério na condição de pai venerável. Viveu em Roma muito tempo, lá morreu também. Os seus discípulos contavam que ele, com oração, tinha ressuscitado um morto. Era homem de enorme simplicidade e compunção. São Gregório conta-nos o episódio em que Santo Eleutério orou, juntamente com os outros irmãos do mosteiro, por uma criança que era atormentada pelo demônio. A criança, então, ficou livre dessa tormenta do demônio. Também o próprio São Gregório narra em seus escritos as graças que alcançou para si a partir da oração de intercessão de Santo Eleutério. Eu pude experimentar pessoalmente a força da oração deste homem. Ouvindo a sua bênção, o meu estômago recebeu tal força que esqueceu totalmente a alimentação e a doença. Fiquei pasmado, como tinha estado, como estava agora, disse então São Gregório. Santo do dia 6 de setembro, São Canoaldo, bispo
do ano 632. Foi discípulo de São Columbano, falecido em Laon, na França. Foi seu único auxiliar no ermo de Bregenz, junto ao lago Constança. Santa do dia 6 de setembro, Santa Bega, faleceu em 660. Princesa irlandesa, renunciou ao casamento com um príncipe norueguês para entrar na vida monástica. Bega fundou o mosteiro de Bees, na Inglaterra, do qual foi abadesa até a sua morte. Santo do dia 6 de setembro, Beato Bertrand de Garrigues, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Do ano 1230, foi discípulo de São Domingos. Bertrand de Garrigues foi prior do convento de Toulouse e depois fundou conventos em Paris, Avignon e Montpellier. Santo do dia 6 de setembro, Beato Diego Llorca Lopes. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote e mártir, faleceu em 1936. Foi sacerdote secular, preso e fuzilado em Alicante, na Espanha, aos 40 anos de idade. Santo do dia 6 de setembro, Beato Pascoal Torres Lloret. Foi mártir, faleceu em 1936. Pai de família, fuzilado durante a Guerra Civil Espanhola, porque escondia livros, objetos sagrados e mesmo o Santíssimo Sacramento. Olha, defendia os objetos sagrados e até mesmo o Santíssimo Sacramento, e por amor a Jesus Cristo foi morto. Beato Miguel Czartoryski foi mártir, faleceu em 1944. Sacerdote da Ordem Dominicana, foi morto em Varsóvia, na Polônia, durante a invasão comunista. Miguel Czartoryski é um mártir de Cristo Jesus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde nos responde as dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Pai, Pai eterno, Pai celestial. Até o Pai da terra às vezes dá um não para o filho porque sabe que é o melhor. Então, se você receber um não de Deus, aquiete-se, aceite, porque é o melhor. Deus é onisciente, sabe tudo. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, o Deus humanado, encarnado, que mostrou esse amor infinito por nós, morrendo na cruz, venceu a morte, ressuscitando, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador e nosso irmão primogênito. Creia em Jesus como Deus, arrependa-se dos seus pecados e seja batizado, e nos encontraremos na vida eterna com corpos glorificados, como o de Jesus ressuscitado, como os dos anjos de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel na internet.